Olá, pessoal. Então, agora a gente vai começar o estudo de sequências de números reais na nossa disciplina de cálculo 3. Sequências e séries de números reais, mas a gente vai iniciar mesmo nesse momento com sequências de números reais. Então, esse é um conteúdo bem diferente do que nós estávamos vendo, que era cálculo vetorial, então uma coisa bastante geométrica. E agora nós vamos entrar nesse conteúdo que ele é um pouco mais abstrato do ponto de vista matemático, ele não tem uma visualização geométrica ou física tão direta. Mas é um conteúdo bastante interessante com muitas aplicações na ciência, na tecnologia hoje, por exemplo, na computação. Então, para apresentar esse conceito, vamos pensar no seguinte problema. Você tem um conjunto de N pessoas, um conjunto qualquer, um conjunto aleatório, e você está se perguntando quais são as chances, qual a probabilidade de pelo menos duas dessas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia. Então aqui a gente tem um conjunto com um número n de pessoas e a gente quer saber qual a probabilidade de duas delas, por exemplo, essas duas, fazerem aniversário no mesmo dia, digamos que seja 4 de julho. Então podem ser quaisquer duas pessoas e pode ser qualquer dia do ano. A gente quer saber qual a probabilidade da gente ter uma coincidência de datas de aniversário dentro de um conjunto, por exemplo, dentro de uma sala de calouros de engenharia. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai considerar que o número n de pessoas no total, nesse conjunto, é uma variável maior ou igual a 1, e a gente vai chamar de Pn com a probabilidade desse evento ocorrer em um conjunto de n pessoas, ter pelo menos duas pessoas com aniversário coincidente. Então aqui a gente tem que P1 igual a zero, porque se a gente só tem uma pessoa no conjunto, não tem como ter duas com a mesma data de aniversário, porque é apenas uma pessoa. É possível provar que P2 igual a 1 sobre 365. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tem um grupo de n igual a duas pessoas, a probabilidade de a gente ter uma coincidência de aniversários nesse conjunto é igual a 1 sobre 365. Então, aqui a gente não vai entrar nos detalhes de por que esse valor é igual a 1 sobre 365, porque essa é uma análise combinatória que não é o objetivo da nossa disciplina. Nosso objetivo aqui é destacar que para n igual a 1, a probabilidade é zero. Para n igual a 2, a probabilidade é 1 sobre 365. E que um certo cálculo, uma certa argumentação pode ser efetuada para a gente chegar na probabilidade de coincidência de aniversários em um grupo de 3 pessoas, em um grupo de 4 pessoas e um grupo de 5 pessoas. E assim por diante. Então, o que a gente tem nesses números, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência de números reais. E é algo que a gente vai escrever, por exemplo, com essa notação. A gente tem um número real, que a gente está chamando de P, e para cada n a gente tem um número real P diferente. Aqui, para n maior ou igual a 1. O primeiro desses números é o P1, e para todo n maior ou igual a 1 a gente tem um certo P definido. E uma coisa interessante sobre esse problema é que para n igual a 23, ou seja, em um grupo de 23 pessoas, a probabilidade de você ter uma coincidência de datas de aniversário é maior que 50%. E isso é uma coisa que parece não muito intuitiva, por isso que esse problema ele é chamado de o paradoxo do aniversário. A gente imagina que essa probabilidade é muito menor, mas se você é um aluno de uma turma e essa turma tem 23 alunos ou mais, a probabilidade de coincidência de aniversários nessa sua turma já é maior que 50%. E aqui uma pequena variação desse problema, só para a gente tentar colocar um contexto um pouco mais prático. Imagina que a gente tem um sistema computacional, e esse sistema computacional tem vários usuários dentro dele. Por exemplo, esse aqui é o conjunto de usuários desse sistema. Esse sistema tem um certo procedimento que usa o último sobrenome da pessoa para identificar o usuário. Então a gente poderia se perguntar, em um grupo de N pessoas, qual a probabilidade da gente encontrar duas pessoas com o mesmo último sobrenome. Então é uma questão muito parecida com essa que a gente colocou agora há pouco, só que ao invés de uma coincidência de datas de aniversário, a gente está pensando na coincidência de último sobrenome. E aí é claro que como que essa estimativa seria feita,
não é o caso aqui da nossa disciplina. O que a gente está querendo dizer? Se a gente tem duas pessoas nesse sistema, dois usuários nesse sistema, a probabilidade de coincidência de último sobrenome vai ter um certo valor, vai ser uma probabilidade provavelmente bem pequena. Agora, à medida que o número de usuários no sistema cresce, quando a gente tem 3 usuários no sistema, 4 usuários, 5 usuários, 5.000 usuários, 30.000 usuários, à medida que esse N, número de usuários, aumenta, essa probabilidade vai se comportando de uma maneira diferente. E é isso que a gente vai chamar de uma sequência de números reais. É mais uma vez uma associação para cada númerozinho desse inteiro, a gente tem um número real associado, que é essa probabilidade. Então, a definição de sequência de números reais, a gente tem aqui na definição 7.1.1. Uma sequência de números reais é uma função com domínio dado pelo conjunto dos números naturais e contradomínio dado pelos números reais. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma função, e aqui no conjunto de partida a gente tem o conjunto dos números naturais, e a imagem de cada um desses números é um número real. Então, aqui a gente tem o caso T1 igual a 0, T2 igual a 1 sobre 365, como no exemplo anterior, mas o valor para o terceiro elemento da sequência, P3 ou então A3, pode ser um valor qualquer, inclusive um número negativo, porque nem todas as sequências representam probabilidades, como nós havíamos comentado. E colocando essa função com o nome f, a gente pode escrever que o primeiro elemento da sequência A1 é igual a f de 1, que é igual a 0. O segundo elemento da sequência, f2, igual a 1 sobre 365, por exemplo. Mas é essa a notação que a gente vai usar. E aqui esse número inteiro, por exemplo, 1, a gente diz que é o índice do elemento da sequência. Então, esse índice 1 indica o primeiro elemento da sequência, o índice 2 indica o segundo elemento da sequência. E a sequência como um todo, a gente pode representar dessa forma, de chaves, ou da mesma forma aqui entre chaves, mas indicando que a sequência começa em n igual a 1 e vai até infinito. É uma sucessão infinita de números reais. É claro que em algumas questões mais práticas a gente considera uma sequência finita, mas no nosso estudo aqui na nossa disciplina a gente está considerando sequências infinitas. E como exemplo, vamos considerar aqui os números naturais pares positivos. Então, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Esse é o exemplo de uma sequência infinita, em que o primeiro elemento, que a gente pode chamar de A1, ele é igual a 2, o segundo elemento A2 é igual a 4, o terceiro elemento A3 é igual a 6 e assim por diante. Esse é um exemplo dessa nossa definição de sequência de números reais. E um conceito bastante importante aqui é o de termo geral da sequência. Então, o que isso quer dizer? Para um n qualquer, a gente pode escrever os termos da sequência como uma função de n, obtendo uma expressão algébrica que descreve todos esses termos da sequência para um n qualquer. E nesse caso, é igual a 2n. E aqui a gente está considerando a sequência começando em n igual a 1. Então, antes da gente dar continuidade ao estudo de sequências, vamos ver mais um exemplo, mais uma aplicação desse conceito de sequência. Vamos supor que a gente tem uma equação em mãos, no formato f de x é igual a 0, e a gente quer encontrar uma raiz para essa equação, ou seja, um valor de x que anula, de fato, a função f, um valor de x que satisfaz essa equação. Se essa equação ela é quadrática, a gente sabe que a gente pode usar a fórmula de Bhaskara e resolver isso sem muito problema. A gente consegue identificar se a gente tem raízes ou não, e caso existam as raízes, a gente consegue identificar quais são elas, consegue determinar as raízes. Mas a situação é um pouco diferente quando a gente tem equações de grau maior. Então, nem sempre a gente tem à disposição algo parecido com a fórmula de Bhaskara. Não é uma tarefa simples encontrar uma raiz ou todas as raízes de uma equação como essa. Então, o que se faz frequentemente, diante da impossibilidade de aplicar uma fórmula com uma forma de Bhaskara, frequentemente o que a gente faz é encontrar uma aproximação para essa raiz. Isso pode ser feito através de métodos computacionais. Como que isso pode se dar?
Vamos supor que a gente tem aqui a nossa função y igual a f de x. A gente quer encontrar um valor de x que anula a função, ou seja, um ponto que tem y igual a zero. Ponto de interseção com o eixo x. Então, aqui a gente sabe que a gente tem uma raiz dentro desse intervalo 1, 3. Essa raiz eu estou marcando em azul e estou chamando ela de xi. É uma letra grega que é frequentemente usada para esse tipo de coisa. Então, como que a gente pode encontrar uma aproximação para essa raiz? Se a gente não consegue determinar ela exatamente, como que a gente chega numa aproximação para essa raiz e como que a gente chega em aproximações cada vez melhores, tão boas quanto a gente queira, para essa raiz, uma precisão tão alta quanto a gente queira. Então, como que isso é feito? Ou pode ser feito? A gente considera o ponto médio, a gente pode considerar o ponto médio desse intervalo, que eu estou chamando aqui de x1. E a gente se pergunta, a nossa raiz xi, ela se encontra no intervalo à esquerda ou no intervalo à direita, criado por esse ponto x1? E aqui a gente teria que fazer uma certa verificação matemática, que é possível se fazer, mas sem entrar em detalhes, a gente consegue determinar que a raiz se encontra, nesse caso, no intervalo à direita. Então, o que a gente faz? A gente repete o processo. A gente considera uma extremidade do intervalo x2, a outra extremidade do intervalo x3, e considera o ponto médio do novo intervalo, que a gente está chamando agora de x2, é o segundo ponto médio. Então, mais uma vez, a gente se pergunta, a nossa raiz está no intervalo à esquerda ou ela está no intervalo à direita? Esses dois intervalos criados pelo ponto médio x2. A gente faz essa verificação e conclui que a raiz está no intervalo à direita. E aí a gente repete o processo mais uma vez. E assim a gente vai considerar um novo intervalo, definido por 2,5 e 3, que é o intervalo à direita. E a gente repete o processo com um novo ponto médio, que agora é o x3, o terceiro ponto médio. A verificação que a gente consegue fazer, mas não está entrando em detalhes, determina que a raiz está no intervalo à direita. Então, agora a gente tem 2,75 e 3, que é o novo intervalo. Então, aqui a gente já tem um exemplo, né? De um quarto ponto médio, e agora a raiz está do lado esquerdo. Então, a gente considera o ponto médio desse intervalo e dá continuidade a esse raciocínio. Então, o que acontece? A gente observa que a distância entre a raiz e essa sequência de pontos médios, x1, x2, x3, x4, ela vai ficando cada vez menor. Então, computacionalmente, a gente consegue repetir esse processo até a gente chegar numa distância tão pequena quanto a gente queira. Isso vai dar uma precisão tão alta quanto a gente possa querer. Então, o ponto para a gente aqui é que esse problema é solucionado através de uma sequência de pontos médios. Nesse caso, uma sequência de aproximações para a raiz que a gente está chamando de xi. E aí, quais são as perguntas que a gente poderia ter? Quando que esse processo dá certo, quando que ele não dá? Isso é uma coisa que vocês vão ver na disciplina de cálculo numérico. Então, ali vocês vão ter as hipóteses, né, que têm que ser verificadas para que esse processo, de fato, dê certo. E uma outra pergunta que a gente tem é: o que acontece de fato com essa sequência, conforme a gente vai repetindo esse processo e vai considerando xn para um valor de n cada vez maior? Então, a nossa ideia aqui é que essa sequência de pontos azuis convirja para a raiz. E esse é o assunto da próxima videoaula, como que a gente define a convergência de sequências e o que isso significa. Então, faça a leitura das notas de aula até aqui e assista a próxima videoaula para ver esse conceito de convergência.